muitas pessoas falam da PNL, né? E aí já virou meio um jargão assim, talvez entrou meio no lugar do coach, né? Um pouco de descrédito. E fala, isso, o cara vai me hipnotizar e tal, não sei o quê. Cada pessoa tem uma estrutura de pensar, tem uma forma de representar o mundo muito específica. A forma como ela representa, a forma como ela ajusta isso na mente é muito particular. Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao AceleraCast, esse episódio Vortex, que ele já descontextualizou um pouco aqui, mas são pessoas muito especiais que estão por aqui. Hoje eu vou estar com o Caio Salero, já vou apresentá-lo, mas é uma pessoa muito especial, muito querida. Caio, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por você, cara, pelo convite, cara. Tô muito feliz de estar aqui com você. Glória a glória. Então vai ser um episódio bem especial, muito pessoal, tem muita história para contar. A gente se conhece aí talvez há um pouco mais de 20 anos. E antes de começar, eu vou pedir para vocês darem o like, ativarem o sininho e encaminharem esse vídeo para todos os seus amigos aí, aquelas pessoas também que precisam de uma indireta nesse tema, você pode encaminhar para ele, que é um bom caminho. Me sigam nas redes sociais, @Marcelo Charra, @Aceleração de Vendas, no LinkedIn, Instagram e todas as redes, por esses nomes aí você pode nos seguir e acompanhar todos os episódios que a gente tem trazido aqui no AceleraCast e também no Vortex, que é essa série especial. Bom, vou apresentar o Caio aqui, um grande colega, um grande amigo, mas também já pedi para vocês seguirem no LinkedIn Caio Salero, no Instagram Caio Salero e por Caio Salero você vai achar ele aí nas redes sociais, essa figura aqui ímpar que está à minha frente. Isso aí, turma. Bom, o Caio é auditor fiscal e vocês podem se perguntar o que um auditor fiscal está fazendo num podcast de aceleração de vendas. Acompanhe até o final, que já já você vai descobrir. Ele é auditor fiscal da Receita Federal desde 2006. A gente vai poder fazer perguntas aqui do aeroporto, né? O aeroporto Fora 24 do escopo, horas. Fora do escopo. Caio Salero é autor do livro Vença o Jogo dos Concursos Públicos. Está aqui, já já a gente fala mais para vocês. Que combina estratégias de estudo baseadas em neurociência e controle emocional para aprovações rápidas e eficazes. Ele é formado pela FGV em Administração de Empresas, em Ciências Contábeis pela Unixul e é também professor, palestrante e especialista em estudos de alta performance. Treinador de programação neurolinguística, a famosa PNL, e hipnoterapeuta. Talvez a gente vai comer aqui uma cebola com gosto de maçã, mas vamos ver se durante o episódio isso acontece. O Caio utiliza técnicas bastante modernas para ajudar aí concurseiros e todas as pessoas que querem se desafiar nesse lugar da alta performance e conhecer também PNL. Ele é um treinador de PNL. E o mais legal de tudo isso, para a gente começar, e eu já vou fazer a pergunta, ele fez a formação com o Richard Bandler, que nada mais é que o cara que criou toda essa história de PNL. Caião, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, bom ter você aqui. Marcelão, obrigado. Mais uma vez, um prazer estar aqui falando com você. Sempre um prazer ver você, nossa amizade é de muito tempo. E é curioso mesmo, um auditor fiscal que vindo num programa de vendas, num podcast de vendas, como que isso se encaixa, né, cara? Como que isso se encaixa. E é isso, essa formação de programação neurolinguística realmente foi uma mudança na minha vida, uma mudança de perspectiva de vida. Fiz aqui alguns cursos aqui no Brasil, com um grande nome aqui no Brasil, que é o Cláudio Lara, fantástico professor de programação, uma referência aqui. E ao longo desse estudo eu fui para os Estados Unidos fazer o curso com o cara que inventou, um dos caras que inventaram isso, que chama Richard Bandler. Ele ainda dá curso, ele ainda palestra. E os cursos dele é o curso de como ensinar, é o curso de trainer, de como ensinar PNL, como você passa isso para a turma, como você roda um curso de practitioner, como você roda um curso de master. E é nisso que eu me especializei, é nisso que estamos trabalhando aqui em paralelo, obviamente, à Receita Federal. Nos outros momentos, a gente auxilia o uso dessas ferramentas para auxiliar a galera a passar em concurso público de um jeito mais ágil. Muito bom, maravilhoso. E a PNL é uma ferramenta super, super sofisticada. A gente que treina times de vendas em todo o Brasil, aí a gente ouve muitas vezes um pouco de preconceito da história. Aí vai fazer curso de PNL e tal. E eu estava comentando com o Caio pouco antes da gente entrar aqui, que tem vários temas que você vê assim, eles continuam sendo essenciais, mas como eles saíram de moda, o cara não quer comprar mais. Lógico. Então, quando você fala storytelling, aí a empresa fala, não, storytelling não precisa mais. Continua precisando, mas como é velho, o cara não quer comprar de novo, né? Lógico. Então, eu queria começar, Caio, perguntando, já que você conheceu ali a fonte, né, do Richard Bandler, o que é a PNL e qual foi a diferença de você conhecer e ver a PNL pelos olhos do fundador? Cara, a programação neurolinguística, eu fui fazer um curso desse por indicação, na verdade. E de fato, você tem razão. Tanto
às vezes até o termo da hipnose, o PNL, coaching, são ferramentas poderosíssimas, são estruturas de pensamento muito poderosas e que acabam por talvez algum abuso da utilização dele, alguma divulgação muito marqueteira no mercado acaba queimando o filme do nome da situação. Mas as ferramentas são poderosíssimas, cara. E a PNL modificou realmente a forma como, não só como eu enxergo a vida, mas como eu me comunico e como eu consigo hoje absorver, ter um método de absorção de competências das outras pessoas, para poder chegar próximo do resultado que essa pessoa faz. Bom, Caio, então muitas pessoas falam da PNL, né? E aí já virou meio um jargão assim, talvez entrou meio no lugar do coach, né? Um pouco de descrédito. E fala, isso, o cara vai me hipnotizar e tal, não sei o quê. O que é realmente a PNL? É uma sigla, é isso? A PNL é uma sigla que significa Programação Neurolinguística. Ela tem várias definições e essa sigla veio pelo seguinte, vou dar a definição que eu mais gosto da PNL. Ela é o estudo da sua experiência subjetiva. Calma aí, vamos entender porque já começa a ficar complicado. Significa que a partir de um mesmo olhar, as pessoas interpretam aquele mesmo cenário de maneira diferente, é isso? Muito bem, cara. É exatamente isso. Perfeito. PNL então, é isso. Você consegue... Cada pessoa tem uma estrutura de pensar, tem uma forma de representar o mundo muito específica. Ela usa os mesmos recursos, como, por exemplo, pensar por imagens, sons, cheiros, mas a forma como ela representa, a forma como ela ajusta isso na mente é muito particular. E a PNL é isso, ela te traz ferramentas para você começar a entender como você representa o mundo que você vive e como as pessoas à sua volta representam o mundo delas. Boa. Vamos lá, vamos passo a passo aqui. Eu fiz um curso de fotografia uma vez, e aí o fotógrafo estava me explicando lá, né, o cara que estava dando aula, que você pode ver a foto por camadas. Então você pode ver que a foto é preto e branco, você pode ver o que está acontecendo na foto, você pode ver onde é que estava posicionado o flash da foto por vários olhares. O que você está me dizendo, para ver se eu entendi, se eu vejo, por exemplo, uma mãe gritando com uma criança porque ela vai pôr o dedo na tomada, uma pessoa pode olhar e falar, nossa, ela está protegendo a criança. E a outra pessoa pode falar, nossa, como ela gritou alto. É isso? Cada um interpreta a partir da sua história. Perfeito. A partir com a ótica, onde ela está focando. Tá. Que tipo de história a pessoa está contando a respeito daquela situação. Esse é o contexto. Diferentes contextos, você tem várias informações a respeito de várias formas de interpretar uma mesma cena. E a PNL é muito isso. Ela vai te mostrar como você utiliza das ferramentas como a sua forma de pensar, como que essa imagem está colocada na sua mente, como você usa dos recursos, como você edita um certo filme dentro da sua mente para produzir a emoção que você está sentindo naquele momento. Você vai perceber que as suas emoções, elas não acontecem ao acaso. A PNL te mostra como elas são frutos de interpretação do que acontece dentro da sua mente. Você desencadeia as emoções como algumas previsões de resolver algum problema que está acontecendo no mundo naquele momento, mas através de interpretações que você deu e da forma como você representou determinado movimento, determinada cena no seu cérebro, dependendo da historinha que você contou para ela. Então eu posso dizer o seguinte, o meu cérebro viu uma mãe gritando com a criança e eu posso dizer, nossa, essa mãe é agressiva, e isso pode dizer, cara, eu não gosto de mães agressivas porque algum dia eu tive alguma situação dessa. Perfeito. E essa foi a minha interpretação dessa cena. O que de fato estava acontecendo não importa mais, né? Importa agora como eu associei, qual emoção ela disparou em mim. Exatamente. E a PNL explica como é que essa mágica funciona, é isso? Ela vai te mostrar quais são os recursos que você utiliza para estar pensando desse jeito. Ela vai estar te mostrando por que você pensou desse jeito. O que levou você a se sentir dessa forma. O que levou você, por exemplo, a achar que aquela mãe está sendo agressiva com aquela criança. Que raciocínio lógico, que estratégia você utilizou de sequências de pensamentos que levaram você a concluir que aquela mãe está sendo agressiva. Ou, pelo contrário, que estratégias você utilizou, que referências você tem, que história você contou para você, para mostrar que aquela mãe está sendo uma boa mãe porque está protegendo a criança. Isso acontece com várias coisas na nossa vida. Esse é o poder de você não só se entender, mas começar a perceber como é que o outro pensa, levando você a conseguir entrar na cabeça da outra pessoa, entender como ela raciocina, para poder ter um pouco mais de empatia e poder, muitas vezes, às vezes influenciar essa decisão, muitas vezes Ressignificar é uma forma de você influenciar. Se você consegue trazer um novo significado, que é essa ideia do ressignificar, para um determinado assunto, um determinado evento, você naturalmente vai produzir um novo caminho neural na sua mente que vai gerar uma nova emoção. Isso é uma parada física? Sim, fisicamente você vai mudar o caminho neural. Exatamente. É um caminho físico de disparos elétricos, de seus neurônios conversando com você, acessando, criando uma imagem diferente, criando cenas diferentes, criando significados diferentes que vão gerar uma emoção distinta daquela que você teve.
Se ela é uma emoção mais adequada ou não, aí é um processo de teste, de ver o que você quer buscar, que tipo de intenção você coloca naquilo. Mas você descobre que você tem influência naquele negócio. Você descobre como é que funciona. E ao descobrir como é que você funciona, você começa a intervir. Você consegue ajustar melhor a forma que você pensa, a forma que você reage, para fim de obter um resultado melhor. Entendi, muito interessante. E aí, voltando aqui pro Richard Bandler, como é que ele teve essa ideia maluca, velho? Assim, da onde surgiu? Do cara, nada? a PNL é uma história muito louca, cara. A criação dela é uma história até mítica, assim, vai vindo as histórias desse cara aí. O Bandler é um cara... Foi em que ano? Foi na década de 70 que surgiu isso. Tá. No início da década de 70. Ele era um puta de um bad boy. Ele é um cara totalmente... Lá em Santa Cruz, na Califórnia, era ali a região dele, que ele nasceu. Ele fez faculdade em Santa Cruz. Na verdade, ele é formado em ciência da computação, matemática. Ele é um cara de exatas, mas sempre foi um cara mais solto. Um cara mais, às vezes... Na Califórnia também, né? Já não era tão difícil. Era ali o centro anos 70, Califórnia, cristais, centro da meditação, de novas ideias de como se trabalhar pensamentos. Era um ambiente muito fértil. E o Richard era um cara muito centrado, muito objetivo. Era um cara meio que de exatas nessa era. E meio solto. Um cara que ele participou, pra você ter uma ideia, daquele grupo de motoqueiros dos Hells Angels. Ele é um cara, na verdade, ele tinha sabedoria das ruas, me parece. Um cara arisco, mas muito inteligente. E um cara que rompia muitas barreiras no momento. Ele não se enquadrava muito nas caixinhas. Ele era meio rebeldezinho. E ele foi fazer faculdade de exatas na faculdade de Santa Cruz, na Universidade de Santa Cruz. E lá ele acabou se enchendo o saco desse curso e começou a se interessar por cursos de psicologia. E começou a frequentar os cursos de comportamento e de psicologia ali da área. E ele começou a ver que ele começou a gostar da ideia do comportamento, mas ele estava achando aquelas áreas, aquela aula, um tremendo achismo. Ele achava que uma tremenda uma groselha. E, através de circunstâncias do destino, ele começou a ter um pouco de contato com a terapia da Gestalt, que é a terapia do Fritz Perls, que é uma terapia mais do aqui e agora, uma coisa um pouco mais eficiente. E estava em voga essa terapia naquele momento. E ele começou a se incomodar. Ele falou, cara, por que vocês não ensinam alguma coisa de útil? Porque era muito achismo, eram muitas crenças, cada psicoterapeuta naquela época fazia o que queria. E ele começou a perceber isso. Vocês estão me ensinando coisas que vocês não conseguem comprovar ou muito menos replicar o resultado. E aquilo estava incomodando ele. E aí ele levantou a bola e falou, cara, por que vocês não ensinam terapia Gestalt? Pois que era o que estava em voga na época. E aí, em conversa com professores, a ideia é que ninguém era capacitado o suficiente à época para dar essa terapia. Ninguém sabia muito daquilo. E o Richard tinha estudado já muito isso. Ele era amigo de um cara que publicava, que era dono de uma editora, que publicava os livros do Fritz. E o Richard começou a frequentar a casa do cara, começou a ter acesso àquela literatura e começou a se interessar muito por aquilo. Começou a gostar muito daquele negócio. Ele falou, não tem ninguém fazendo isso, então eu vou começar a criar uns cursos aqui. Na faculdade da Universidade de Santa Cruz, naquela época, os alunos poderiam dar os seus cursos abertos. E os alunos que frequentassem aqueles cursos teriam direito também a créditos estudantis, como opcionais, como optativas. E ele começou a fazer esses cursos. E a galera começou a ter resultado. Ele começou a ser um terapeuta muito eficaz no que ele fazia. Ele era muito bom. Ele obtinha resultados muito palpáveis. Melhores, muitas vezes, do que vários terapeutas que estavam ali. E isso começou a chamar a atenção do pessoal ali em volta. Ele começou a atrair muita gente. E aí surge a figura do parceiro dele da criação da PNL, que é o John Grinder, que é um cara completamente diferente. Ele já é um cara muito mais acadêmico. Ele já é um cara mais... Ele é um estudioso de linguística. Ele tinha doutorado, acredito, com o Noam Chomsky de gramática transformacional. E ele começou a ver o que o Richard estava fazendo. E o que acontece? Tinha um lance. Para você conseguir fazer esse curso, criar esse curso dentro da universidade, para gerar crédito para os alunos, precisaria ter um professor de cátedra bancando, assinando, porque o Richard não tinha essa credencial. E aí o Grinder falou assim, cara, olha só, eu me disponho a ser o seu tutor, ali, a assinar junto, se você me ensinar como é que você faz esse negócio. Como é que acontece isso? E o que essa junção fez? Através dessa junção surgiu a PNL, porque o Grinder conseguiu, através da gramática, começar a estruturar o que o Richard estava fazendo. O que o Richard fazia de maneira muito intuitiva, ele conseguiu documentar. Ele começou a estruturar, Marcelo. Ele começou a usar essa gramática dele, esse poder que ele tinha da linguística, em começar a construir um passo a passo do que, na verdade, o Richard estava fazendo. Dessa situação surge a ferramenta mais importante da PNL, que é o metamodelo, que é você trazer para o específico algumas coisas. Através de perguntas, você consegue entender o que está por trás daquele comportamento. Por que você fez isso? O que a pessoa estava buscando? Como você fez? O que levou você a ter essa decisão aqui de você seguir por esse caminho? Por favor. Legal, calma aí, que vamos chegar aqui agora. A história é longa, a história é interessante desse cara aí. Então já a gente fala do metamodelo. Beleza. Mas então, beleza. Então juntou um cara com nome difícil, que é o Richard Bandler, e o outro é o John Grinder.
John São Grinder, dois. que São animal. dois... E o cara, eu achei legal o nome, gramática transformacional. Fala aí. Não, eu uso um termo sempre que é difícil da gente trabalhar com um time de vendas, porque como eles não têm uma formação única, certo. Né, você não tem um vocabulário comum. Perfeito. E aí você precisa implantar um vocabulário transformacional. Que é pra dizer, cara, como é que a gente se comunica com essa turma? Porque um veio da Ambev. Faz um dialeto só aqui, né? Como é que faz um dialeto? Porque é uma tribo. Claro. Né? Assim, é diferente de outras. Né? O cara que é financista, você fala lá DRE, fala EBITDA, pro cara já é comum. Se você fala matriz de oportunidade para um vendedor, um vai saber o que é, outro não. PDCA, um sabe o que é, outro não. Então achei super interessante essa história da gramática transformacional. Esse cara, ele é muito famoso, esse cara. Ele tem, inclusive, ele ainda dá curso, é um senhorzão, já está bem velho. Ele tem um curso ali, não sei se você já viu aquele processo, aquela plataforma chamada Masterclass. Sei. Já viu isso? Ele dá uns cursos ainda de gramática no Masterclass. Tem uma história de Masterclass que eu quero saber, que o pessoal modela, né? Vamos falar de modelagem já. Vamos sim. Muito legal. E aí ele dá uns cursos lá. Ele dá um curso lá. Então esse cara ainda também tá nativo, ainda vive, ainda é um desses dinossauros da essência de que veio. E ele tinha muito famoso, esse Noam Chomsky, através desses estudos. Tanto que o Grinder tinha um doutorado em cima daquilo. De que a gramática tem uma estrutura, independente de onde está, ela tem uma estrutura que você percebe ela como correta. É um pouco nessa linha. Se você sabe quando alguma coisa está bem estruturada e quando não está. Você sabe, por exemplo, quando o Yoda fala que tem alguma coisa errada ali que ele inverteu o predicado e sujeito e tudo mais, que você fala, tá meio estranha essa formação da gramática. E através desses estudos, o Grinder conseguiu trazer esse lado acadêmico para algo muito intuitivo e eficaz que o Richard fazia, de uma maneira com uma atitude muito interessante. E o Bendler coloca a PNL com essa definição. Ele fala que a PNL, cara, é uma atitude e uma metodologia que, através dela, gera diversas técnicas. Alguma coisa nesse sentido. Então, é uma forma de você enxergar o problema, de lutar para encontrar um problema, seja como for, através de várias opções, de testes, sem muito receio de vai dar errado ou não. Eu vou testar, eu vou tentar criar alternativas para eu chegar num resultado. E através disso, e quando ele fala assim que é uma atitude com uma metodologia, porque a PNL acredita que você tem... O que quer que alguém faça muito bem, aquilo é replicável. Aquilo é fruto de uma estratégia mental, fruto de um treino. Não simplesmente um talento, mas aquilo você consegue extrair daquela pessoa, a forma como ela faz, a forma como ela pensa, aquilo que ela acredita, para poder replicar ou pelo menos chegar mais próximo do resultado melhor do que você tem. E através dessa ideia você tem técnicas, você gera situações que você possa chegar. Então essa é uma definição também diferente daquela que eu falei, mas um pouco mais fácil. Uma atitude, metodologia que gera técnicas, que é do próprio Bender, que é assim que ele vive, sabe? Sim, muito legal. E aí você falou nesse meio do caminho que um dos princípios é a tal da metamodelo. Metamodelo. O que é metamodelo? O metamodelo, quando eles usam muito na PNL essa palavra meta, que é sempre um pensamento sobre aquela situação. Então, o metamodelo é uma ferramenta que derivou dessa junção dos dois, de uma observação do Grinder muito atenta em estruturar o que o Richard fazia. Através dela, ele percebeu que as pessoas, em geral, o nosso cérebro, ele faz algumas coisas. Ele generaliza, ele distorce e deleta informações. Quando a gente percebe a realidade através dos nossos 5 sentidos, quando a gente coloca isso na nossa mente, como a gente representa isso internamente, naturalmente o cérebro já está deletando um monte de coisa, porque ele foca em algumas coisas e outras ele deixa passar. Ele distorce o que ele está vendo através de conceitos que ele tem, através da história que ele passou, através do significado que ele dá, e ele generaliza. Ele pega aquela situação e fala, isso aconteceu alguma vez? Então eu vou expandir para várias situações para que o cérebro não tenha que pensar muito a respeito daquilo. Porque decidir e pensar para cada situação consome muita energia cognitiva. E o cérebro quer, na verdade, poupar energia, quer te manter vivo e poupar energia. Então o cérebro é muito bom em fazer essas coisas. E dentro do processo que o Richard fazia, percebia-se que as pessoas dentro de uma terapia, que a terapia, só uma digressão para entender, assim, quando alguém faz uma terapia para conseguir algum resultado, o que se faz ali é mudar o ponto de vista da pessoa. Uma terapia, seja ela qual for, ela tem o intuito de mudar a forma como aquela pessoa interpreta determinado assunto para que ela possa gerar uma nova emoção, para que eu tenha um novo significado. Então, dentro desse processo, o John Grinder começou a perceber que o que o Richard fazia normalmente ele identificava onde está a generalização, onde está a deleção e onde está a distorção. E começava a trazer para o específico, para trazer alguma coisa mais próxima da realidade. Para fazer a pessoa entender que aquela conclusão que ela estava tendo, uma causa e efeito, ou alguma fonte que ela achava que aquilo era uma verdade, não passavam de crenças, mudando um ponto de vista daquela pessoa, chegando numa conclusão diferente, chegando numa emoção diferente. Vou citar uma história assim interessante.
a respeito de onde levou o Bender, foi muito bem sucedido numa época em que os psicoterapeutas não conseguiam lidar muito bem com fobias, por exemplo. E uma das coisas legais, dentro uma das ferramentas, das técnicas que tem na PNL, é de cura rápida de fobia. É o que o Richard conseguia fazer de uma maneira muito... Ele encontrou uma forma de fazer essa cura, de mudar esse ponto de vista. Porque como que funcionava antigamente? As pessoas pegavam... Como é que você, por exemplo, curava ansiedade? Sei lá. Os psicoterapeutas, os terapeutas da época, pegavam várias pessoas ansiosas, juntavam no lugar e começavam a questionar como que é a sua ansiedade. Deixa eu ver como é que funciona. Por que você se sente ansioso? Como é que leva? Eles falavam muito sobre a ansiedade. Preocupavam-se muito com o problema. E a ansiedade, particularmente, é contagiosa. Você bota um monte de ansioso no lugar, todo mundo fica ansioso. É o que desperta no outro. E o Richard falou, cara, isso aqui tá totalmente enviesado. Vocês estão focando só no problema. Eu não quero saber como é que o ansioso fica ansioso, na verdade. O que eu quero saber é como aquele cara que era ansioso deixou de ser. Como aquele cara que tinha fobia de aranha, por exemplo, deixou de ter fobia de aranha. E aí ele fez um anúncio no jornal. Ele anunciou, ele falou, cara, eu te pago você, que tinha uma certa fobia e se curou da fobia, recebe aí, sei lá, $20, $100, vem aqui que eu preciso te entrevistar. Então, com esses anúncios, ele trouxe uma galera que tinha essas fobias, tinha superado fobias. E aí, entrevistando essa turma através do metamodelo, através de perguntas específicas, através de um raciocínio onde você tenta eliminar a distorção, reduzir a generalização e a deleção, ele percebeu que a cura da fobia se dava... Essa galera que se curou, na verdade, eles tinham 2 pontos. Assim. Eles tinham primeiro o momento do basta. Eles olhavam para aquilo e falaram, cara, isso não faz o menor sentido. Uma aranha, eu entendo que eu não preciso brincar com a aranha, meter a mão nela, mas só de pensar na aranha, só de ver a aranha, não tem o menor cabimento, é ridículo. E ao pensar nesse momento basta, houve um grande desejo de mudar. Eles sentiram, cara, isso aqui precisa acabar. E eles começaram a olhar o que estava acontecendo de uma forma com mais senso de humor. Eles se achavam ridículos. Falaram, cara, isso é ridículo. Como que eu posso deixar essa aranha, esse pensamento da aranha, avacalhar com a minha vida? Olha o que está trazendo de malefícios para mim. Essa estrutura de eu preciso chegar no meu momento do basta e me olhar de uma forma dissociada, olhando o acontecendo de uma forma ridícula, era o processo que acontecia para os caras se curavam de fobia. Foi, então o caminho tá por aqui. Isso não tinha nada de PNL. Mas era ele olhando e falando, cara, olha como é que o cara tá fazendo. Isso, então, Marcelão, olha só que louco. Isso é a essência da PNL. É a atitude buscando uma técnica para resolver um problema. Não, mas nesse caso não era a PNL usando. Ele ainda olhando, não, ele ainda estava decodificando. Perfeito, cara. Ele falou, cara, o cara tá mudando, ele olha pra aranha e tem medo, e daqui a pouco ele acha isso tão bizarro e ridículo que ele olha e não tem mais medo. Exatamente. Ou seja, ele, na cabeça dele, criou um novo circuito. Exatamente. E esse processo de mapear o que o cara estava fazendo, como ele solucionou o problema, já é um processo de começar a modelar. Já é um processo de, através com o metamodelo, através dessas perguntas, da estrutura de estrutura de pensamentos, de eliminar distorções, generalizações e deleções, você consegue chegar em pontos de clareza do que acontece dentro da pessoa. O que você faz para conseguir isso? Com muito mais lucidez e muito mais clareza. E aí você consegue replicar. Calma aí, você falou distorção, generalização e deleção. Já chegamos lá. Boa. Tem um negócio legal, cara, que o Vicente Sevilha, que vai assistir esse podcast aqui oportunamente, que ele chama de... Ele me ensinou, né? Que no budismo chama de Rigpa. Escreve Rigpa. E chama de Rigpa, que é a consciência da sua consciência. Então, é como se você, quando entrasse no estado de meditação e entrasse nesse estado de Rigpa, você conseguisse olhar você de fora. Boa. Que talvez tenha a ver com o metamodelo. Seria mais ou menos isso. Eu tenho um drone na minha cabeça, esse drone faz um zoom out e eu olho o Marcelo lá embaixo, é isso? Ele tem a ver com a dissociação. Isso aí é uma forma de representar... A dissociação. Isso é dissociação. Entendi. O que aconteceu ali? A gente estava até conversando um pouco antes sobre isso. São formas de você representar as coisas dentro da sua cabeça. Como é que você ajeita? Você pode estar associado, ou seja, vivendo em primeira pessoa, quando você jogava ali, o Doom está em primeira pessoa, ou você pode observar o jogador acontecendo. Às vezes quando você está jogando um Mario, assim está acontecendo. Qual que é a diferença, a grande diferença delas? Quando você está associado, normalmente você está sentindo a emoção do momento. Você está envolvido com o que está acontecendo. Quando você dissocia, você, na verdade, está pensando sobre o evento. Você está pensando sobre a experiência. Esse momento que você comentou, esse pensamento que você comentou do budismo, é você observar a si mesmo. É você se observar. Você não está vivenciando mais aquele problema. Aquele problema, em tese, deixa de ser seu. É um terceiro. Que por acaso é você. Exatamente. Que fantástico. Isso seria o metamodelo. Não, isso não seria o metamodelo. Isso seria um processo mental de dissociar para você poder
analisar com mais racionalidade aquele evento. Tá. Você se permite a olhar de outro lugar. Perfeito. Você sabe que isso Já é tão louco. Eu tô aprofundando numa palestra de negociação, e aí o William Ury, que é o professor de Harvard, que criou o método Harvard de negociação, ele chama de método do balcão. Então, quando você está numa negociação, você está ali envolvido, e ele diz, cara, você de balcão, na verdade, de varanda, né? Da tradução. E aí ele fala, cara, você sai e vai para uma varanda para respirar e olhar a negociação de outra ótica. E aí ele tem um livro que chama Como Chegar ao Sim, é o livro mais famoso dele. O segundo livro dele chama Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. E ele fala exatamente disso. Ele fala, cara, muitas vezes você tem que ir para um lugar de um zoom out para você se observar. Então é legal ver como é que essas coisas vão se conectando. Sem dúvida. E a origem tá tudo lá na PNL, talvez, ou cada um decodifica de um jeito. Exato. Na verdade, a PNL, não sei se a origem está lá, é difícil dizer, mas na verdade, ela pegou coisas que as pessoas faziam com muita eficiência e decodificou. E colocou num procedimento, botou um pacote. Maravilha. E esse é o conceito da dissociação. Esse é o conceito da dissociação. Uma forma de você... São vários conceitos aqui. Vamos estruturando eles aí para não ficar tão confuso aí. E me fala uma coisa. Tem aquele seriado da Masterclass, e você me comentou outro dia que a gente estava conversando, a questão de que lá, por exemplo, tem um Hamilton dando aula. E aí eu falei, porra, será que eu vou comprar isso aí? Eu queria ver o Hamilton falando de alta performance. Que, porra, caralho, né? O cara fala de alta performance. Quem não quer, né? Mas aí você falou, cara, pro cara chegar naquele tipo de entrevista, naquele tipo de conteúdo, ele foi, eu acho que utilizando técnicas de modelagem, foi isso que você falou? É isso, cara. O que é uma técnica de modelagem e o que é essa tal dessa modelagem? Boa. A modelagem, cara, ela é o refinamento da PNL. Tá. Tanto que a gente aprende isso no Master. Depois que você tem toda a estrutura do Practitioner, de como que funciona, o Master vai te ensinar como modelar. E a modelar é o quê? Você entender uma estrutura de pensamentos da pessoa, como ela pensa cada uma das situações, como ela sente cada passo de uma estratégia que ela utiliza para chegar a um determinado resultado. Essa pessoa tem uma estratégia, tem um pressuposto. Tem uma lógica. A PNL parte desse pressuposto. Que o que quer que alguém faça bem, você consegue, é fruto de uma estratégia que você consegue decodificar e replicar. E o que é essa estratégia? É exatamente como se fosse uma receita de bolo. Você vai pegar exatamente como essa pessoa pensa, encadear da forma como ela encadeia esses pensamentos, pensando exatamente como ela faz, colocando no mesmo lugar na sua mente, gerando as mesmas emoções para que ela se comporte de maneira mais aproximada. Como ela significa cada coisa. Depois ela pensa no quê? Você estrutura através do metamodelo, através de perguntas, você consegue entender como aquela pessoa pensa cada um dos passos para fazer o que ela faz. Entendi. Como você representa esse momento vamos pensar, deixa eu ver, o Herbie Hancock, que é um que me chama muita atenção ali, que é um pianista de jazz muito famoso, e ele dá aula de piano lá. Como é que você... Você é pianista, né? Não, eu colocou aqui. Não, pelo amor de Deus, brinco com o piano. Boa. Só gosto. E aí o cara, como é que ele faz aquilo que ele faz? E aí você pensa assim, como é que ele enxerga, como é que ele interpreta o que ele faz? Como é que você sabe improvisar? Que nota você vai? Por que você tocou essas notas? O que você estava sentindo ou pensando naquele momento? E isso, ao longo do tempo, você faz de uma maneira inconsciente. A pessoa fica tão bom naquilo que ela passa por aqueles processos do inconsciente incompetente. Vocês lembram disso? Até chegar no momento em que ela faz aquilo de maneira inconsciente. Mas não é porque ela está fazendo de maneira automática, já procedimental, que não haja uma estratégia ali por trás. Ela só talvez não tenha ciência disso. E o que a modelagem faz é isso. Ela decodifica essa estratégia de movimentos, de pensamentos, de várias representações para poder chegar nesse resultado que ela faz. Uhum. Então esse é o processo. Você pega alguém que sabe fazer muito bem. E aí você vai fazendo perguntas. Você faz perguntas. Então nesse Masterclass, mais do que ter o Hamilton, tem a inteligência de quem está entrevistando. Isso que é a beleza do Masterclass, uma vez que a gente estava conversando. Velho. Às vezes o Hamilton não sabe exatamente como ele faz o que ele faz. Como ele pilota daquele jeito, quando ele pega uma curva, quando está na chuva, como é que ele joga o carro. Ele não sabe exatamente o que ele faz. O Hancock, quando ele faz a improviso, que nota que ele jogou naquele momento foi perfeito. Não está no consciente. A Serena Williams, como é que ela faz o serviço do saque? Mas, quando você pergunta, quando você tem alguém que domina as técnicas de PNL, domina a parte de modelagem, você consegue decodificar o que ela faz para ela poder ensinar depois. Nossa, que maravilhoso. É isso. Muito louco. E surgiu com aquele livro que a gente estava conversando aqui, do jogo interior do tênis. Esse aí, do Galloway. Fala um pouquinho desse livro aqui. Esse livro, esse Timothy, ele fez um negócio que é muito sensacional. Nesse livro, ele diferencia o ser 1 e o ser 2. Ele fala que tem um jogo interno e o jogo externo. Ele percebeu que os tenistas jogavam bem e tinha dias que jogavam mal. O cara tinha técnica, tinha tudo, mas chegava às vezes na quadra e esculachava.
E ele percebeu que são 2 jogadores aí, é o que está acontecendo na quadra e o que está acontecendo dentro da cabeça do cara. Quando ele fez isso, ele começa a entender que existe um processo mental ali dentro que leva o cara a realizar um comportamento bem ou mal. E o começo da modelagem, o começo do coaching ali foi utilizado muito, através de algumas perguntas, através de formas de abordar esse processo, ele treinar esses tenistas com essas 2 visões, começou a ter muito resultado. Ele começou a entender quando um tenista mandava muito bem, quando o tenista mandava mal. Tem um caso muito legal nesse livro que ele conta ali quando ele tá jogando com alguém, ele fala, se você quer derrubar um cara, ele começou a, sei lá, ter o backhand muito bom, que ele não costuma ter. Se você quer sacanear esse cara no meio do caminho, no intervalo, pergunta pra ele como é que ele tá fazendo isso. Como é que você faz esse backhand? Esse cara vai sair da parte do inconsciente, da parte procedimental, vai trazer pro cognitivo, e aí ele vai começar a dar uma explicação, que pode até ser real ou não, mas ele vai te explicar como é que ele tá fazendo aquilo. Quando ele voltar para a quadra, ele saiu daquela zona do procedimento, tá na parte cognitiva pensando em replicar aquilo que ele passou para você, de como ele está fazendo, e vai se enrolar todo. Ou seja, há uma estratégia de pensamento ali que ou te leva para o bem ou te leva para um bom resultado. E esse cara aqui é o começo do coach, é o começo dessa brincadeira aí, porque a gente está falando que, tanto que depois o coach derivou dessa situação que ele fazia com os tenistas, executivos começaram a frequentar as aulas de tênis dele, para começar a entender esse processo do ser 1 e do ser 2, até através de perguntas para você levar para uma alta performance em coaching, num processo de CEOs das empresas. Assim. E é isso, cara. Esse é um dos inícios da base assim, da literatura desse tipo de abordagem. Né? Você trouxe um exemplo aqui antes da gente começar a gravar, que você falou da questão de modelagem, né? Que você teve essa experiência do concurso público. Foi. Né? Eu achei legal a parte que você contou de que o cara sabia a quantidade de respostas e tal. Conta um pouquinho. Isso é uma forma de modelar, certo? É, exatamente. É ver como o cara pensa. Conta, conta isso aí que eu acho que ficou bem claro como é que funciona. Quando eu fiz esse curso de programação da linguística, quando comecei a me envolver com isso, eu quis começar a testar. Sim. Cara, eu preciso testar esse negócio e ver se funciona. E uma das habilidades que eu tinha, natural que eu tinha tido resultados tal, era realmente aprovado em prova de concurso público. Passei para auditor fiscal, que é uma prova muito competitiva. E convivia naturalmente com pessoas que faziam isso, que fizeram isso, que conseguiram a sua aprovação. E aí eu comecei a fazer um processo de modelagem das minhas competências e das pessoas em volta, de como a gente conseguiu fazer o que fez. Como você conseguiu passar? Como é que você conseguiu fazer o teu processo de aprendizagem, de assimilação, de como encarar a prova até aquele momento? E aí eu comecei a lembrar como é que eu fazia, o que eu estava pensando, quais eram as minhas crenças, o que me motivava, qual era a sequência de pensamento que eu tinha quando realizava uma prova, como que eu olhava uma prova, como que eu olhava um edital, como que eu encarava os estudos do dia a dia. Desmembrar o processo de estudo em pequenas partes para que elas possam ser replicáveis. E aí, uma das coisas que eu me lembro, que foi uma coisa muito interessante, que naquela época, ainda não tinha rede social, era 2005, 2004, quando a gente estava estudando, tinha um cara que passou em primeiro lugar do meu concurso, chamado Demétrio, e eu estudava junto dele, nós estávamos juntos assim. E eu achava ele muito fora da curva, o cara realmente era especial. No entanto, ele tinha alguns conceitos, eu lembro dele ter uns conceitos que eu comecei a aproveitar muito ali. Sem perceber, eu comecei a assimilar, porque eu vi que estava dando resultado. E um deles era com relação à quantidade de exercícios que ele tinha feito, como ele mapeava o processo. Um dia eu falei, e aí, Demi, tá estudando muito? Como é que tá? Ele, eu já fiz, sei lá, 1.180 exercícios de contabilidade. Eu lembro dele ter me dado um número exato. Eu não contava quanto eu fazia, não tinha ideia do que eu tinha estudado até então. Só simplesmente ia no fluxo. Esse cara metrificava o caminho dele. Esse cara metrificava onde ele estava acertando, quais assuntos ele estava indo mal, onde ele precisava ir melhor. Ele tinha números, ele tinha dados, ele trouxe algo intuitivo, de continuar estudando como o cursinho te fala, para algo muito personalizado, de números para eles. Eu achei aquilo fenomenal, cara. Hoje parece ser meio batido, mas para mim, ninguém fazia isso, cara. E ele levou o estudo dele para um outro nível, tanto que ele passou em primeiro lugar. E essa é uma das coisas que eu consegui ajustar dentro do meu modelo de estudo. Cara, você precisa modelar isso, porque ao longo do tempo você vai se abalar. Ao longo do tempo vai ser difícil você estar motivado o tempo todo, estar feliz o tempo todo com gás. E é possível que você julgue esse processo com um viés muito emocional. Eu estou me sentindo mal hoje, desmotivado, eu devo ser burro. Eu estou me sentindo mal, isso não é para mim. Quando você precisa de números, esses números do que você está fazendo vai te mostrar se você está se aproximando ou se distanciando do seu objetivo. Se essa distância está diminuindo. Se ela está diminuindo, você está num caminho certo. Você só está num dia ruim. E você precisa disso para te dar sustentação emocional. E isso o cara fazia intuitivamente. Isso não era assim, não tinha um grande mentor. Ele viu que isso funcionava e fez. Eu consegui pegar isso dele e replicar um pouco disso e me ajudou muito.
E esse é o processo da modelagem, só que você faz de maneira intencional. Ali eu peguei uma informação e apliquei para mim. Nesse livro, dentro do processo do livro e do curso Cai para Cima que eu desenvolvi para fazer esse processo de aprovação, eu usei tudo do que eu tinha feito, o que a minha esposa fez, o que os meus amigos tinham passado fez, os que os novos caras que entraram na Receita tinham feito. Eu modelei pessoas que tinham passado em outros concursos bem competitivos, e muitas coisas eram similares, algumas coisas muito uma novidade, uma coisa legal. E eu comecei a estruturar um processo abordando todas essas áreas. As crenças, abordando a parte de como estudar de maneira inteligente e a parte da motivação. Juntando isso, você fecha todo o processo para fechar o que você precisa para ser aprovado na prova. Legal. Isso é fantástico. E esse foi o processo de modelagem, de você extrair das pessoas que conseguiram fazer bem alguma coisa, como elas fizeram isso. Muito legal, muito legal. Estava contando também, aqui está o livro do Caião, depois vocês podem procurar aí, ou aqui no link, a gente vai deixar o link aqui para poder também, quem quiser comprar. Vença o jogo de concursos públicos, dominar o conteúdo do edital não basta. E aqui achei muito legal essa assinatura aqui, Caião, porque é aquela história, o cara acha que é só estudar o que está lá escrito, né? Pois é. Mas no fundo é como estudar, como absorver, né? Não é só ler o... Hoje para concurso, cara, tem um fenômeno que aconteceu muito grande que foi a democratização da informação. Especialmente depois da pandemia, hoje em dia você tem aulas online. O que antes era uma reserva de mercado, que os melhores professores estavam em São Paulo, Rio, Brasília, Minas... E você tinha o pessoal de fora do Brasil, tinha que se deslocar, de fora desses estados, se deslocavam para fazer com um custo maior. Hoje em dia está democratizado. Hoje em dia tem uns poucos cursinhos nesse mundo de concursos que ficaram muito grandes, pagam muito bem seus profissionais e eles dão aulas sensacionais, produzem materiais muito bons. O acesso ao conteúdo não é mais diferencial, velho. Uhum. Todo mundo está estudando meio que pela mesma informação, pelos mesmos materiais. O que vai fazer a diferença é como é que você vai gerenciar isso, velho. Como é que você vai estudar, como é que você vai gerenciar seu emocional, como é que você vai estabelecer suas crenças para fazer melhor do que os outros. Porque não é mais, pô, tive uma dica, tive um acesso a uma informação. Hoje em dia não tem mais isso, cara. Hoje em dia é você com você mesmo, como é que você gerencia esse seu ser 2 aí, que a gente acabou de falar do jogo interior do tênis. Como é que você gerencia esse cara para te levar até o fim de uma maneira interessante? E é isso que eu trago aqui nesse livro. E é um pouco daquela história, como é que você responde às suas emoções, né? Tem um livro que eu dei para Malu é minha filha, né? Tem 15 anos, o Caião acompanhou aí desde o nascimento, que chama Emocionário, fantástico. Que é um dicionário das emoções, né? E que um primeiro passo para você poder fazer, não ser refém das suas emoções, né? E aí você vai pegar livros, por exemplo, de quem domina, mostre para o dinheiro quem domina, se é ele que te domina ou você que domina ele. E o fundo de tudo isso muito são as emoções. Né? E a inconsciência dessa reação das suas emoções às situações adversas, né? Ou situações diversas, faz com que a gente seja talvez um passageiro da nossa própria vida. Né? Porque você vai em cima dos seus paradigmas que foram construídos ali por algum significado, acabando reagindo a situações sem eventualmente nem saber por que você faz isso. Essa história do paradigma também é um caminho que a PNL ajuda a destravar. Eu penso, por exemplo, alguém que tem dificuldade de aprender inglês. O cara estuda e não consegue aprender. Né? Ou talvez passar no concurso. Tem gente que talvez tenha se dedicado muitas horas e não conseguiu passar. Essa história que a gente eventualmente aprender a vender, essa história do paradigma, e já vou falar um paradigma de vendas aqui, também é uma coisa que a PNL destrava? Estaria nesse lugar? Muito. Muito. Você tocou num ponto tão interessante, cara, no ponto das nossas emoções e do emocionário. É um livro também que minhas crianças têm ali, porque, cara, é genial. É um livro que traz, só para a turma saber, é um livro que traz conceitos das emoções. Ele explica o que cada emoção significa e traz uma enorme gama de emoções que às vezes não está no vocabulário da criança e às vezes também nem de alguns adultos. E hoje a neurociência mostra um negócio tão interessante, cara, que é assim, você costuma, a forma como você nomeia as suas emoções, a forma como os conceitos, a quantidade de conceitos que você tem das suas emoções são responsáveis muitas vezes pelo como você se sente. Às vezes por falta de conceitos, por falta de um nome melhor, você acaba se sentindo melhor ou pior por falta de escolhas. Que o nosso cérebro funciona mais ou menos assim, que a neurociência hoje mostra. Assim. Você tem algumas variações dentro do nosso corpo. Variações que podem ser positivas ou negativas, variação que pode ser de agitação ou de calma. E a partir daquilo, o seu corpo tem um nome que chama interocepção. É um procedimento que ele faz de uma vasculhada no corpo para ver se está tudo bem. Como é que você está se sentindo? E ele observa essas variantes aqui. Calmo, agitado, bem ou mal, sendo bem ou mal. E a partir daquilo, ela vai buscar alguns conceitos para dizer como você está se sentindo. Ah, eu estou me sentindo feliz.
Mas dentro desse, o que significa felicidade? A felicidade pode ser uma gama de tantas coisas. Se você tem pouco vocabulário para aquilo, pouca granularidade para aquele assunto, você pega uma gama gigante de variações corporais e bota tudo numa caixinha só. Então, parece uma criancinha assim, ou eu tô bravo ou eu tô feliz. Não tem variações e matizes. E essas definições, muitas vezes, não são suficientes para você representar no mundo, não são suficientes para você justificar como você está se sentindo, adequado a como superar um desafio que o mundo te mostra. É uma previsão que o cérebro faz que muitas vezes não se encaixa. Quanto mais opções você tiver de emoções para nomear essas emoções, mais próximo da realidade o seu corpo vai fazer essa previsão e melhor você vai se sentir. Porque quando o corpo sente que ele acertou a previsão, é um sinal de que estou apto a sobreviver, estou apto a me autorregular. Existe uma autorregulação da emoção que ele te deixa com mais energia. Tem um estoque de energia ali. Então descobriu-se, até não é tão recente, mas já sabe-se disso, que nomear as emoções de uma maneira mais precisa ajuda você a se sentir melhor, ajuda você a regular melhor. Nossa, eu não sabia, que legal isso. Vamos dizer assim, se eu tiver um vocabulário pobre, ou pelo menos um vocabulário cerebral pobre de emoção, eu posso dizer assim, cara, eu tô com raiva. Mas na verdade eu tava um pouco... Decepcionado. Frustrado. E isso faz toda a diferença pro corpo. Toda a diferença. Porque eu digo, cara, você tava com raiva daquela situação. Não, eu fiquei decepcionado com aquela pessoa. Perfeito. E isso faz diferença com o que o corpo percebe, é isso? Cara, isso faz uma diferença absurda em como você reage pro mundo. Quando você nomeia um sentimento e esse sentimento se ajusta exatamente àquela situação que você tá, você se sente, como é que eu vou dizer assim, dá uma sensação de competência para viver no mundo. E isso mantém a sua energia, você se sente melhor, você se autorregula. Com criança, tem uma moça chamada Deli Faber. São livros de como lidar, como falar para a sua criança ouvir e como ouvir para a sua criança falar. Acho que esse é o nome dos livros principais que ela faz. E ela tem um negócio nesse livro, cara, que é muito legal, que vai muito alinhado com essa ideia das emoções. Que é exatamente isso que se faz, e isso é muito PNL também. Ela conta um caso da seguinte forma: a criança tinha um menino que teve um irmãozinho. E, cara, quando chega o irmãozinho na casa, chacoalha todo o rolê. Tipo, a brincadeira fica totalmente diferente, a criança perde. Depende de como ela entende aquilo pode ser um negócio muito legal ou muito ruim. E a criança teve momentos que ela estava muito birrenta, estava muito mal comportada, ela agredia o bebê. E, enfim, e aí os pais vinham e falavam: cara, ele é indefeso, não faz isso não é legal, isso que você está sentindo é ruim. Não agiam de uma certa forma onde você enquadrava dentro de um comportamento. E a criança continuava com esse sentimento. Depois ela entendeu um pouco dessa situação, ela partiu para o processo que é o seguinte: você faz um procedimento. Primeiro você acolhe o sentimento da criança e nomeia. E não com criança, com qualquer pessoa. Ao sentir aquilo acolhido e você dá um nome para aquilo, a pessoa se sente representada, ela sente, beleza, entendi. E ela para de se comportar mal, ela para de se rebelar contra aquilo. Por exemplo, a mãe estava conversando com a criança, ela falou assim, um dia ela falou assim: eu entendo como você está se sentindo. É difícil quando tenha chegado uma criancinha. Eu sei que você ama seu irmão, mas muitas vezes você gostaria que ele não estivesse aqui, porque mudou muitas coisas, né? O moleque falou: é isso, mãe, que eu tô sentindo. Ao falar isso dessa forma, ao ele se entender, primeiro ele foi acolhido e nomeou: é isso que eu me sinto, acalmou o moleque, e aí ele começa a ouvir, começa a se ajustar ao contexto. Aquele comportamento rebelde não mais faz sentido dentro do contexto, ele não precisa se rebelar. Tanto que à noite, tem até a história que ele fala assim: à noite, mãe, fala pra mim de novo como é que eu me sinto com meu irmãozinho lá, porque aquilo acalma, aquilo estabelece o orçamento, a reserva energética da pessoa. E isso a PNL faz muito, de você entender quando você nomeia um sentimento, como você chegou nesse sentimento. Esse sentimento é adequado? Qual é a causa e efeito dos eventos que aconteceram que está levando você a interpretar o que você sente dessa forma? O metamodelo faz muito isso. Às vezes tem vários termos, não vale a pena entrar nisso, mas ela tem um estudo, um processo de compreensão de como você pensa, de como você representa o mundo para você e para os outros, que você fala: eu posso fazer isso de forma intencional. Não estou refém das minhas emoções. Eu posso aumentar a quantidade de conceitos que eu tenho. Eu posso melhorar, fazer coisas para melhorar meu corpo, para poder me sentir melhor, e assim me sentirei melhor. Tem várias formas que você consegue fazer para viver melhor e ver de forma mais intencional. Sim. Isso acho que a PNL ajuda muito, sabe? Pô, muito legal, cara. Que legal. Você sabe que a gente tem uma dificuldade grande assim em times de vendas, mais especialmente quando a gente trata das questões mais analíticas e sistêmicas, assim, né? Tá falando de software e tal. E a gente mapeou que a maioria dos vendedores que performam bem, eles têm boas habilidades e capacidades analíticas.
Só que não é algo do hardware do vendedor. O vendedor Entendi. é um cara mais relacional, mais Pode comunicativo e tal. Talvez que dica você poderia dar, ou como é que eventualmente a pessoa poderia seguir um caminho para dizer, cara, quando a pessoa vai lá e a gente vê a raiva no olho a palavra é essa mesmo, no olho do vendedor, cara, eu tenho que preencher o CRM, meu chefe quer me controlar, eu não consigo fazer isso, só estão fazendo isso aqui para perder tempo, eu faço o relatório quando dá tempo eu vendo, e todas as atribuições a coisas muito lógicas e que há 500 anos funciona, há 100 anos funciona, são questionadas por um gerente de vendas, por um líder de vendas ou mesmo por vendedores. E aí ali você, né, por essas frases que eu estou te falando, talvez você consiga trazer algumas crenças, sei lá, como é que decodifica isso. Mas você vê naturalmente que aquela pessoa está fazendo uma leitura que depõe até contra ela. Porque você fala assim, cara, se você quer ser um vendedor de alta performance e está entendendo que as ferramentas de gestão que há 100 anos existem no mundo e que são comprovadas que funcionam, você está dizendo, desdenhando dela ou ignorando, ou dizendo que ela não serve para nada, isso está mostrando muito mais sobre você do que sobre a ferramenta. O que você poderia dizer assim um pouco para as pessoas que pensam nesse olhar? Porque é um lugar muito comum que a gente encontra e a gente vê excelentes vendedores perdendo a oportunidade de serem ainda melhores simplesmente porque dizem, cara, o CRM eu não vou preencher e pronto. Saquei. Cara, quando você, na sua explicação, na forma como você colocou, diversas informações já foram passadas que mostra o que o resultado é esse. Se aquele vendedor está interpretando o CRM como controle, como perda de tempo, como, cara, só querem saber as minhas informações, se ele está enxergando isso como algo negativo, como ele não vai fazer, não vai haver o desejo para desenvolver. A ideia é, o que a gente quer aqui? Então, assim, esse processo é assim, que sensação eu gostaria que essas pessoas tivessem para que elas pudessem chegar no comportamento desejável? O comportamento desejável seria preencher o CRM. Essas pessoas precisariam entender este processo de uma forma de muito valor para que pudesse despertar o desejo nelas de fazerem. Elas precisariam compreender o vínculo que essa ferramenta, o preenchimento dessa ferramenta tem com o que ela está buscando, com os seus interesses. Teria que estar alinhado com seus valores, o significado do CRM tem que estar alinhado com as suas crenças, vínculos sendo feitos, em vez de vínculo de CRM, estão apenas me controlando, uma construção de um novo vínculo, por exemplo, preenchimento do CRM significa mais informação a respeito da minha próxima venda. Mas onde está meu ponto fraco, onde eu posso melhorar para melhorar o meu desempenho? Esse vínculo causal de causa e efeito entre CRM e resultados precisa estar alinhado com o desejo ou com os valores desse cara. A partir do momento que essa vinculação for feita, isso você pode fazer através de metamodelo, através de perguntas e de mudança de ponto de vista. Eu precisaria mudar o ponto de vista do vendedor a respeito do CRM. Sim. Mudar o significado que ele tem daquilo. A partir do momento que esse cara deseja isso, a gente faz um processo que chama ponte ao futuro. O que seria isso? Essa pessoa precisa desejar muito e se ver fazendo o que quer que você deseje, o comportamento. Cara, eu gostaria de preencher esse CRM. Então, primeiro, a gente cria o desejo, vincula o resultado do preenchimento do CRM a valores delas, a necessidades dela, como vender mais, ser o primeiro da equipe, ascender na carreira. E aí a instalação desse processo, ou seja, ele precisa se ver realizando o comportamento. Uhum. Se ver realizando assim que realizar uma venda ou uma ligação, o preenchimento do CRM e isso vinculado a um resultado que ele deseja. Na mente dele, a partir do momento que ele desejar, faça um processo de rotina de visualização de estou fazendo esse procedimento que estou fazendo e naturalmente essa pessoa muda o comportamento. Que legal. Ela vai mudar a representação Seria que ela como tem do tratar a CRM. fobia da aranha que a gente falou. Cara, é mudar O o cara ponto tem de fobia vista. de CRM, então, será? Pode ser? É possível. Talvez uma nova fobia. Precisa botar um nome pra isso. É isso aí, Aí já todo mundo vamos vai botar aí, saber. ó. Fobia CRM. E olha só, Novo treinamento. e o que é muito legal é que assim, esse conceito, a partir do momento que você fala, por exemplo, fobia de CRM, ou dá um nome mais catchy pra isso, quer que seja. A partir do momento que você tem um nome pra alguma coisa, e você começa a mostrar para outras pessoas o significado daquilo, e as pessoas começam a entender o significado daquilo, você simplesmente construiu um novo conceito. Aumentou a sua granularidade, aumentou as suas opções para trabalhar isso. E aí esse seu vendedor vai ter, por exemplo, não está querendo preencher o CRM, toda a equipe, todo mundo em volta vai falar, cara, aí ó, ele está com a fobia de CRM. Já explica, já generaliza, fica muito mais fácil de você lidar com isso. É o que aconteceu com o bullying. Você consegue, quando você nomeia um problema que para você pode ser específico e outras pessoas concordam com aquilo e entendem o conceito, é muito mais fácil de trabalhar. Isso é o que acontece na política, em que os caras desenham narrativas independente de direita e esquerda.
o cara vai dando nome para as coisas e esse nome já vai carregando uma série de valores. Isso é feito de maneira muito intencional em várias áreas que a gente tem. Política, obviamente. Sim. O caso que eu trouxe aqui do bullying, por exemplo, quando a gente era moleque, cara, a gente sofreu bullying, todo mundo sofreu bullying. Fazia parte disso de uma provocação e aquela época era visto como natural, é assim que se cresce. A partir do momento que surgiu um momento e falou assim, alguém deu um nome para aquilo, fica muito mais fácil de você entender o conceito, de saber como lidar com aquilo, se aquilo realmente está errado, equivocado, ou se faz parte de um crescimento. O próprio conceito daquilo traz todo mundo para a mesma página e dá às pessoas a sensação de estou entendendo, minha previsão para esse comportamento está adequada. Mantém um orçamento ou a reserva energética da galera, todo mundo se sente melhor e consegue lidar melhor com o problema. O fato de você já nomear esse fobia de CRM e dar um nomezinho, já vai alinhar com a galera, já vai resolver muitos dos problemas que você pode ter com relação a isso. Vamos criar um termo, então. Coisa boa. Um termo que já pode virar um curso, né? Que é uma dor, uma grande, imagino, assim, né? Uma dor grande. Depois eu mostro para você um vídeo que a gente fez de um projeto que a gente entregou agora, de 2 anos, né? De mudança de cultura para alta performance de vendas e tudo mais. E as pessoas colocando essas palavras. Cara, eu tinha medo. Eu ficava ansioso porque eu tinha que preencher o CRM. São várias dores, né? Que o cara tem porque ele criou aquilo na cabeça dele. E isso, olha que legal que você tá me dizendo, cara. Esse negócio é tão comum. Primeiro, assim, a pessoa se sente acolhida. É o lenço do acolhimento. Ah, você também se sente assim? Cara, é normal, todo mundo se sente assim. Vem cá, isso é natural. Só que isso está te levando para algum comportamento ou um resultado ruim. É muito mais fácil depois você mudar o significado daquilo, alinhar com os valores de sucesso e de bom desempenho ou preenchimento do CRM, quando você tem um nome, quando você tem uma equipe que já passou por isso, quando você mostra números, olha, isso aqui, essa vinculação que você tem é totalmente equivocada no seu cérebro. Isso teria a ver com o ambiente, por exemplo, né? Quer dizer, quando eu entro numa empresa que eu tenho vários vendedores que já usam CRM, significa que lá já tem instalado essas várias palavras de algum jeito. Né? E aí a pessoa entra e fala, cara, tá todo mundo usando o CRM. Mesmo que ele tenha essa fobia, talvez vai ser mais fácil dele falar, cara, se todo mundo está usando... Perfeito. O ambiente é uma das formas, é um dos níveis que a gente acessa para poder mudar comportamentos. Tá. Tem várias formas, tanto de aprendizagem como de um novo comportamento. Você faz através de vários níveis. O ambiente é o primeiro deles. É você se alinhar com o que está acontecendo em volta. Você está tomando vários inputs e vários estímulos que estão te direcionando para algum lugar. É o lance do priming, assim. Você já está meio que alinhado para responder de acordo com o que a equipe está, porque você necessita de um pertencimento. Seu cérebro quer pertencer. Sim. Então, se todo mundo está fazendo e você está lá, quer fazer parte da equipe, você está mais tendencioso a fazer. Especialmente se estiver alinhado com seus valores. Sim, claro. Aí você vai passando para outros níveis. Aí você passa para o nível, sei lá, do comportamento. Qual que é o comportamento que todo mundo faz? Aqui é o que eles estão fazendo, mas como que faz? Ah, é assim que faz? Então eu faço de um jeito melhor, eu sei como realizar esse comportamento, eu me alinho a isso. No nível do comportamental eu consigo fazer. Depois você pode subir para o nível da capacidade, nível de valores e crenças. O que o preenchimento do CRM significa para você? O que causa? Quando você falou assim, cara, é o controle, ou é uma ferramenta para eu vender melhor? Ah, o CRM, aqui eles só querem saber dos meus clientes. Ou, cara, eu preciso dessas informações para poder atender melhor meu cliente e performar melhor na minha equipe. Que tipo de vínculo que você tem para essa ferramenta, para esse comportamento que você quer, que você deseja que o novo vendedor tenha. E aí, aos poucos, você vai colocando essas informações com contra-exemplos, com resultados que o cara teve. Ó, você sem o CRM, você com o outro vendedor com o CRM. Aquele mapa que você mostrou para mim, de que os melhores vendedores utilizam essa ferramenta analítica para poder trabalhar, é um tremendo contra-exemplo. Fato, contra fatos é difícil você falar o contrário, cara. Você está mostrando com clareza, com números, o resultado. Isso muda o ponto de vista. E aí você ainda tem um nome para aquilo, para o problema, é uma ferramenta maravilhosa. Gosta, né? Legal, eu fui identificado com o TDAH. O TDAH foi um pouco isso, né? Né? Então você cria um problema, pô, legal, já vira até um amigo, né? Tira essa distância do que é um mistério. Meu, que maravilhoso, cara. E pensando assim, né? Quando a gente fala de vendas, a PNL também pode ser utilizada para criar conexão, criar rapport e tudo mais, né? Então a gente estava falando primeiro de um lado da PNL no sentido de um autodesenvolvimento, alta performance e tudo mais, né? Como é que você vê essa necessidade, a oportunidade de os vendedores e times de vendas conhecerem a PNL e utilizarem para criar conexões com seus clientes, né? A gente vê que cada vez mais, eu costumo dizer o seguinte, a gente vive uma era de comoditização. Então, se você tem 250 mil para comprar um carro, pouca diferença vai ter entre o carro da Toyota, ou da Honda, ou da GM, ou da Volkswagen. Porque as peças até são feitas pelas mesmas fábricas. Mas o que vai fazer diferença, eu estou dizendo sempre assim, é o cara da última milha.
Você já viu a propaganda na TV de todos, visitou no Instagram todos, já olhou, pois tem um porta-luva e tal. Mas a hora que você chegar na concessionária para experimentar o carro, você vai ter um vendedor. E naquele momento, o poder da marca já fez o que ela tinha que fazer. Perfeito. E o produto já está lá. Então você não vai conseguir mudar a característica do produto, o tipo de pneu. Então quem pode mudar quem pode decidir se vai comprar o produto A, B ou C é aquele cara que está na última milha que chama vendedor. Que vai dizer, cara, na minha leitura, né? Eu quero que você me corrija se eu estiver errado aqui. Eu vou entender quais são as necessidades desse cliente e vou adaptar as possibilidades desse carro a essas necessidades. E aí, quando eu faço esse match, esse carro passa a ser mais interessante que o carro do concorrente. E, de novo, quem pode fazer isso? O vendedor. O ser humano que vai entender essas necessidades e vai fazer essa cola acontecer, entendendo que as necessidades são muito mais do que as características do produto, né? Um carro que tem porta-luva, 4 pneus, etc. e tal. Como é que você vê assim, a importância do vendedor se empoderar dessa ferramenta para fazer a diferença nessa última milha? Legal, cara, legal. Quando a gente pensa em rapport, quando a gente pensa nessa ferramenta do rapport que vem da PNL, que trata-se da PNL... Também é do Bendler? Ensina esse rapport. Não sei se ele criou isso, mas Tá. é um dos passos dentro do practitioner. Você ensina rapport, ensina essa ferramenta do rapport. Tá. Ela é uma... Imediatamente você faz conexão com o vendedor. É claro que é isso. Porque o que é o rapport? Rapport é um relacionamento que você tem com alguém onde você exerce alguma influência. Essa é a ideia. Que tipo de relacionamento você tem que você possa influenciar essa pessoa? Então, as pessoas confundem muito o que é rapport, sabe, cara? Tem muitos conceitos aí equivocados. Rapport não é espelhamento, rapport não é amizade, rapport não é... Nem confiança é. Rapport é uma sensação mais de conforto. É você criar um ambiente onde você está conversando com alguém, está interagindo com alguém mais ou menos confortável. Você consegue baixar aquele fator de defesa que você tem do desconhecido, da ameaça. Poderia chamar de conexão legítima? Sabe o que é o lance? Assim, ela é uma conexão legítima. Para ela ser realmente eficaz, ela precisa ser legítima. Tá. Mas ela é uma técnica, cara. São ferramentas. Sim. E lembra que eu te falei, assim, a gente comentou no começo, que você consegue criar algumas emoções, alguns conceitos dentro da sua cabeça para sentir uma emoção que você deseja. Você consegue criar uma emoção dentro de você. E o rapport, a ideia que você tem no rapport é que, assim, tem para que ele funcione, você precisa ter 2 pontos aqui, assim. Você precisa ter uma legítima interesse pelo outro. Para que ele funcione mesmo, você precisa ter muita curiosidade pelo que está acontecendo com o outro, um interesse pelaquela situação e conseguir enxergar o mundo pelos olhos daquela outra pessoa. Uhum. É o interesse em entender. Você, para influenciar, em tese, você precisa permitir ser influenciado. No seguinte sentido, para eu conseguir te influenciar, cara, eu preciso entender como é que você pensa. Então, para isso, eu precisaria meio que tentar pensar como você pensa. Entendi. Você teria que se abrir para ser empático, de fato, para falar assim, né? Eu sempre digo isso assim, né? A gente atende algumas indústrias, e aí o desafio da indústria é fazer o que a gente chama de sell-in, quer dizer, eu, indústria, vendo para o varejista, e o desafio é o varejista fazer o sell-out, que é vender para o cliente final. Porque o varejista não vai usar aquele produto. O varejista quer que aquele produto gire, porque ele ganha um percentual em cima daquele produto. Eu sempre digo, cara, para os vendedores que são vendedores de indústria, ele tem que olhar pelos olhos do varejista e entender qual é a dor daquele cara. Por que o produto não está girando? E não adianta eu ancorar valor no produto. Pô, meu tênis tem a borracha especial e tal. Às vezes ele está dispondo o produto lá no fundo da loja. E aí não vai girar mesmo. E aí ele tem que entender, cara, qual é a dor desse varejista, né? E aí o que talvez você esteja colocando, para ver se eu estou entendendo, é, cara, você tem que ser empático o suficiente para de fato sentir esse lugar de onde o cara está olhando. É entender a forma como ele está interpretando aquela situação. Tá. É entender, olhar aquele mundo com os olhos dele para poder perceber, entendi. Se eu tivesse com essas crenças, se eu tivesse com esses olhos, com esse olhar, dessa forma, eu também pensaria assim. Talvez seria o seguinte, ele vai pensar assim, pô, perguntou pro varejista, não, eu ponho aqui no fundo porque o produto é muito caro, então eu tenho medo de alguém de passar na rua e levar. Perfeito. Cara, aí ele falou, opa, legal, então eu entendi que o seu medo é porque estão roubando o produto. Tá, mas eu posso te dizer que se esse produto não tiver exposto... Ele não vai sair. Ele não vai sair. Então ele entende exatamente qual é a dor do cara, que não tem a ver com o produto, nada a ver com o produto. E esse processo, assim, para deixar um pouco mais claro, assim, isso não é o rapport. Esse é um começo, essas características que eu coloquei, ele é para você conseguir criar o rapport. Tá. O que você está dizendo agora, assim, já tentando achar o problema. Tá. Para que você consiga entender o modelo de mundo daquela pessoa, a ideia é que você esteja em rapport. Se você não tiver uma autoridade já natural, como, sei lá, ser chefe da pessoa, um médico, ou uma sumidade em alguma coisa, que você tem naturalmente uma ascendência sobre a pessoa, que ela vai fazer o que você vai falar, um poder legal, por exemplo,
Para que você faça, para você influenciar uma decisão de uma pessoa, o rapport é necessário para você descobrir essas coisas. A loucura aqui é você estar curioso e entender como essa pessoa pensa em vários níveis. E para isso, o que a pessoa fala do espelhamento, assim, existem várias formas de você construindo esse rapport. Um dos primeiros é esse alinhamento de linguagem corporal, de conceitos, de postura. Você tem várias formas, inclusive com aquela parte que você tem de níveis neurológicos que a gente falou, de ambiente, comportamento, crenças e valores e tudo mais. Você também entra em rapport nesses sentidos. O primeiro, por exemplo, é com relação ao ambiente. É uma forma, por exemplo, do vendedor. É entender o que o cliente está sentindo e quando ele chegar, ele perceber que ele não serve de uma ameaça. Aqui nós estamos, não estou querendo te enganar. Eu não estou querendo empurrar para você alguma coisa. Tentar tirar essa pecha de que o vendedor... Por exemplo, o cara que vai tentar vender alguma coisa, vai comprar alguma coisa, chega um vendedor, talvez ele tenha essa rejeição de achar o cara vai querer me empurrar alguma coisa. Uma luta do vendedor é demonstrar, cara, não vou te empurrar, sei que esse é um receio seu, tá tudo bem, me mostra qual é o seu problema para eu tentar te entender de verdade e legitimamente resolver o seu problema. Isso dentro, por exemplo, já estamos aqui num ambiente, ele chegou, ele olha pro cara, a primeira impressão, é um cara que se veste parecido, é um cara que tá bem abençoado, ele parece ser um vendedor confiável. Essa seria, acho que, o rapport para ambiente, por exemplo. Tá. Parecer ser alguém que dentro daquela cabeça daquele cliente considera como alguém, um vendedor confiável, por exemplo. Você trouxe um tema interessante da autoridade, e eu digo que o vendedor do futuro, ele é o cara que vai ser uma autoridade, de fato, né? E eu lembro de um estudo que aconteceu, que fizeram, que assim, colocam uma pessoa vestida paisana, e aí essa pessoa vestida paisana, ela manda as pessoas trocarem de calçada. Não sei se já viu essa história aí. E aí ninguém troca. E aí coloca uma pessoa vestida de farda e manda as pessoas trocarem de calçada e as pessoas trocam. Isso tudo porque está ancorado na autoridade, no respeito Sem que nós dúvida. temos a uma autoridade. Então, o convite que eu faço aos vendedores sempre é assim, cara, o quanto você consegue gerar de autoridade para que quando você chegar, por exemplo, nesse caso que eu citei, você é um vendedor de uma indústria, chegar no varejo, aquele cara diz, cara, esse cara sabe tanto de varejo, bicho, que eu vou respeitar o que ele está falando. Porque ele já criou uma autoridade, não por ele ser chefe ou líder, mas porque ele, cara, ele de fato transpira uma autoridade. E isso é uma forma de gerar rapport, seria? Então, essa é uma Poderia gerar forma rapport? de você influenciar. Tá. A autoridade extrapola o nível do rapport. Você não precisa de Entendi. rapport para ser autoridade. Entendi. Aquele cara fardado, ele não precisou entender o modelo mental das pessoas, criar uma conexão para poder influenciar o comportamento. Tá. Ele simplesmente mandou. Quando você vai ao médico, cara, muitas vezes o médico te olha e fala, cara, toma isso para tratar o que tem. E você, pela autoridade, por imaginar o quanto ele estudou, o quanto ele sabe, você simplesmente toma. Você simplesmente segue a orientação. Esse tipo de autoridade extrapola o rapport. Enquanto não temos isso, é interessante para você poder influenciar o comportamento de alguém que você construa o rapport. E o rapport se constrói nesses níveis. Você constrói no nível do ambiente, no nível de um comportamento, no nível de crenças e valores, no nível... Quando você faz a parte do comportamento, por exemplo, é essa onde a galera se perde um pouco para entender o que é o rapport. Rapport não é você imitar outra pessoa, mas é você ter flexibilidade para se ajustar, para não destoar muito. A ideia é assim, se você evitar grandes dissonâncias, você continua em rapport. Você gera esse conforto. Você não precisa concordar, você não precisa ser amigo, não está vinculado a isso. Está vinculado a você manter um certo conforto dentro de uma conversa onde a pessoa esteja legitimamente desarmada, entendendo o que está acontecendo. Às vezes não está nem ligado também com confiança, que as pessoas falam que, puxa, confiança, o rapport, você tem que ganhar a confiança do cara. Isso seria o ideal, assim, se a pessoa confiar em você e você ainda conseguir o rapport. Mas você pode discordar em rapport. Assim como você pode concordar fora de rapport. Sim. Sabe? Isso não está conectado. Você pode, às vezes, concordar com uma pessoa num nível muito mais estridente, muito mais... então vamos lá, é isso mesmo. E não é o que você está buscando. Você, cara, calma, entenda. A gente concorda aqui que está errado isso aqui na política, mas eu não vou sair quebrando as paradas. E você pode discordar com muita tranquilidade. Falar, olha, entendo, mas o meu ponto de vista é outro. Esses são meus argumentos, no mesmo tom, na mesma cordialidade, e continuamos em rapport, discordando. Entendi. Então há muito equívoco nesse sentido. Sim. E o vendedor, nesse processo, precisa entender isso. Se ele mantém a legitimidade dele, ele mantém a integridade das coisas que ele pensa, ele não precisa concordar, mas é interessante que ele seja flexível e curioso com relação ao seu cliente, à situação do outro cliente, para poder influenciar. Muito Esse é o legal. lance do rapport. Muito legal. Cara, e eu acho que assim, muitos vendedores às vezes ouvem isso que a gente está falando, e aí o cara fala, pô, mas eu já faço isso, etc e tal. E acho que entra um pouco naquela história. Às vezes ele é um competente inconsciente.
Então, quer dizer, ele já faz, mas ele não sabe como faz. E quando ele ganha o poder de ser um competente consciente, o cara vira um ninja. Porque o cara consegue, cara, como é que eu uso isso de uma maneira consciente, né? Assim, não é só um negócio que eu vou fazendo, né? Esse é um dos processos. Na verdade, assim, quando a gente coloca nessa do competente inconsciente, é quando já tá na parte procedimental mesmo. O cara ele faz bem, e é o que às vezes o Richard Bandler fazia. Sim. Eu atuo bem, aqui eu faço uma terapia boa, eu mudo o comportamento, só não sei direito como é que eu faço. Sim. E aí vem alguém de fora com essa técnica da modelagem, que, por exemplo, seria muito útil para vendedores, para você escolher realmente aqueles vendedores que se destacam, que entendem o que você tá fazendo de diferente, velho. Deixa eu ver o que você faz aqui, que eu possa estruturar uma estratégia de sequências de pensamentos, sequências de representações na mente para eu replicar para o meu time de vendas. O lance do CRM foi uma dessas. Sim. Mas, cara, esses caras que preenchem o CRM estão desenrolando muito melhor do que você que não preenche. Isso aqui é um procedimento simples, que é fácil você saber como é que faz, que vai trazer o resultado. Essas informações você busca através do metamodelo, através de ferramentas de modelagem. Muito legal. E aí você nivela todo mundo por cima. Esse é Nós temos um serviço aqui que chama Método de Vendas, e a primeira parte dele é fazer a modelagem, né? Que é, cara, deixa eu entender como é que os que mais vendem. Perfeito, cara. Porque a partir daí eu consigo olhar e falar, cara, o que precisa ser treinado nos demais? E a gente consegue criar um mapa ali de que a gente brinca que é uma acupuntura do vendedor. Eu falo que para esse vendedor ele precisa desenvolver essa competência, para esse aqui ele precisa desenvolver essa outra. Então, olha que louco que você está me dizendo assim, esse processo de modelagem, eu não sei como é que é desenrolado, mas o processo, e talvez seja assim que você está desenrolando, quando você pergunta para esse vendedor o que você está fazendo, como é que é, muitas vezes ele vai dar aquela resposta daquilo que ele acha que ele está fazendo. Que é o problema que a gente estava encontrando muitas vezes no que eu falei do Masterclass, que a pessoa às vezes não sabe o que está fazendo. Mas quando você pergunta o que você está fazendo, o cérebro vai buscar uma resposta. E às vezes não é aquilo que está fazendo. A modelagem, a essência da modelagem, a gente costuma fazer quando a pessoa está associada ao procedimento. Você entra em rapport, é uma cadência de situações. Você entra em rapport com a pessoa entra numa certa fluidez de conversa, e você leva a pessoa a se associar àquele momento. Fecha os olhos, você está vendendo, aconteceu isso. Ou você observa ela durante o procedimento. E nos momentos em que você está rodando aquela estratégia dela e você tem alguma dúvida, você entra com o metamodelo. Peraí, como é que você fez isso? Por que você agiu dessa forma ou fez essa pergunta para o cliente? O que você estava pensando? O que levou você a pensar de certa forma? Que levou você a fazer essa pergunta? O que você estava observando? Que gatilhos você teve que levou você a reagir assim? E essas coisas normalmente ficam no inconsciente, exatamente como você falou. Então, no processo em que a pessoa está fazendo, é o melhor momento de se modelar. Porque depois você vai rodar essa estratégia em você, nessa equipe. Sim. E a equipe, ao rodar aquilo, quando você tenta instalar em você mesmo, rodar o procedimento, alguns problemas surgem. É quando surgem os gargalos. Você fala, olha, aqui eu não sei o que fazer, eu travei aqui. Sim. E aí você volta na modelagem, a pessoa associa, ela vê o que ela faz, e aí você entende o passo a passo das representações, dos sentimentos, o que ela está pensando, as crenças que levou ela a decidir daquela forma. É um processo profundo. A modelagem ela é mais do que falar com o consciente da pessoa. Sim. É entrar no processo. Sim, sensacional. Sabe? Sensacional. Caião, estamos indo para a nossa reta final aqui. Boa. Cara, olha só, a gente sempre tem aqui umas perguntas finais, né, que a gente passa aqui. Primeiro, foi super legal poder ter falado de PNL. Acho que tem assunto aqui para a gente esticar bastante tempo, e fica já o convite para você retornar aqui, se você tiver gostado, é claro, né? E o né, se você encontrasse o Caio de 8 anos de idade, né, aquele menininho, o Cainho, Quando ele era pequeno. Quando ele era pequeno, é isso aí. Que não sei se já foi algum dia, né? Já fui. Porque o Caio tá sentado aqui, mas tem 2 metros e pouco, né? Então, tenho 2, pô. 2 metros, né? Não tenho também. pouco aí, não. Né? O que o Caio de 8 anos falaria pro Caio de hoje? O Caio de 8 anos falaria pra mim ou eu falaria pra ele? Não, o de 8 anos, olhando pra você, aquela criança que você era, olhando pra você adulto hoje, o que ele falaria pra você? Cara, ele falaria... Parabéns, cara. Mandou bem. Chegou. Eu acho que sim. Eu tô muito satisfeito. É uma fase da minha vida que eu tô muito realizado, assim, sabe? Que legal. Dentro da estrutura, de todo o contexto que foi criado de família, com os filhos, com a esposa, com a carreira na Receita, com esse processo de ajudar agora na PNL, me sinto muito realizado. Que legal. Então eu acho que aquele moleque ia estar feliz, assim, Fala, ufa, passou. Por enquanto funcionou. Até a cidade funcionou. Sabe? Maravilha. Então, já que até a cidade funcionou, a próxima pergunta é você com 80 anos, olhando para o Caio de agora, o que você diria? Então, você, o Caio, o seu Caio. Boa. O ancião Caio. O ancião Caio, olhando para o Caio de agora, diria o quê?
Ele diria, deixa eu pensar. Ele diria assim, cara, continua se esforçando para ser um bom ancestral. Boa. Para que as pessoas olhem depois para você e você possa deixar o seu pedacinho no mundo para os seus descendentes, para aquele com quem você trombou e se encontrou, ajudar o progresso, ajudar a melhoria do ambiente que você tá. Acho que é isso. Mas continua aí, mano. Não acabou, não. Segue o jogo. Segue aí, não para. Maravilha. E aí, para terminar aqui, a gente sempre tem uma questão, né, que eu sempre trago aqui, que marca é o que você deixa quando você levanta da mesa do bar. Né? Então, quando você levanta e sai, marca é o que as pessoas falam de você. Né? E a gente tem a marca aqui da aceleração de vendas. O que essa marca faz você, assim, quando a gente te conhece, você conhece toda a história desde o início, né? No início, desde o comecinho dos primeiros clientes, o Caio foi uma das pessoas que eu compartilhei bastante toda a trajetória aqui. Me lembrei agora até que a gente falou, né? Quando eu tive o primeiro cliente, pô, Caio, primeiro cliente e tal, não sei o que, você falou, pô, legal, vai firme aí. E aí sempre que a gente se encontrava, a gente atualizava. Mas o que quando você olha para essa empresa, que hoje se tornou uma empresa, realidade de vários clientes e tal, o que você sente, assim, o que você pode dizer, cara? Eu trago para essa pergunta sempre, acabei não trazendo agora, mas vou reforçar. O Dr. Seuss, que é um cartunista da Universal Studios, que fez o Cartola, né? Ele fala, a pergunta dele é, o que faz você ser mais você do que os outros? E aí minha pergunta é, o que faz a aceleração de vendas ser mais aceleração de vendas do que qualquer outra empresa? Cara, hoje eu tive a oportunidade de conhecer a empresa por dentro mesmo. Eu conheci ela muito pelo que você falava, pela forma, e tinha uma imagem dela. Hoje essa imagem não só se concretizou, mas ela se alinhou de uma forma muito mais intensa do que eu podia imaginar. A aceleração de vendas, ela me traz muito essa tua essência de, cara, não importa o problema, eu vou superar o problema com a minha energia, com a minha fé e vai dar tudo certo. É uma mistura de otimismo e competência muito grande, que nos levou a fazer coisas já desde a nossa amizade, assim, a levar projetos adiante, que é uma marca muito registrada, uma marca muito sua, que me traz, quando eu penso em aceleração de vendas, me confunde um pouco até com a sua personalidade. Uma personalidade muito destemida e muito assertiva. E, cara, os problemas virão, mas eu não vou ter medo de sujar minha mão para subir o morro aí não, cara. É isso que me traz, assim, sabe? É um cara... Muita admiração por você, pela equipe que você tem à sua volta. Hoje eu vi assim como é uma equipe complementar, equipe de uma galera que está jogando muito junto, muito sonhadora, que está sendo instalado dentro deles esse processo, que é um processo que não serve só para a sua empresa, é um processo pela vida. É enxergar a vida como problemas vão surgir e eu não posso ter medo de sujar minha mão para subir esse morro, velho. Não posso ter medo de aproveitar o que essa experiência tem para me trazer, dado que ela é legítima, está alinhada com meus valores, eu vou ser uma pessoa congruente, para cima. E o que quer que aconteça lá, eu vou conseguir desenrolar. Acho que é isso que me traz a você, a aceleração e a equipe que hoje eu conheci aqui. Muito bom, excelente. Obrigado pelas palavras aí. É uma alegria poder, quando a gente foi refazer a marca da empresa e a gente vai entrevistando os clientes, é legal a gente ver esses valores assim, de fato, tendo sido transmitidos. Caião, se você estivesse aqui, 8 bilhões de pessoas te assistindo e o mundo inteiro pudesse te ouvir, qual seria a frase, ou livro, ou filme, ou o que você diria para essas pessoas? Sem a menor dúvida, venham fazer meu curso de programação neurolinguística, de practitioner. Vai mudar a vida de vocês, como mudou a minha. Tenho histórias aqui ainda para contar, para muita coisa de como mudou a vida da minha esposa, da minha família. Nós fizemos juntos o practitioner. Foi uma orientação que foi dada, falou, vai junto com a sua esposa, porque as coisas vão mudar. E para não gerar essa quebra tão intensa da harmonia que vocês já têm, venham juntos porque vocês crescem dentro de um mesmo patamar. O vocabulário fica o mesmo, vocês criam conceitos juntos. E essa foi uma dica fantástica, porque ambos subimos de níveis, ambos nos comunicamos muito melhor, nos comunicamos melhor com nossas crianças. E na Receita Federal, nas empresas que a gente cria, nos projetos, nos cursos. Então, essa é a mensagem. Venham fazer um curso de practitioner comigo, com o Cláudio, com uma galera certificada pelo Richard Bandler, se possível pela CPNL, a Sociedade Internacional de PNL, porque ela tem um crivo de estrutura e de procedimento que tira essa várzea que às vezes o mercado faz simplesmente para vender. E vamos embora que vocês vão adorar. Legal, então vamos falar mais. Que dia que é? Como é que faz para... O próximo curso vai ser agora em janeiro. Legal. Vai ser do dia 25 ao dia 31. Perfeito. E aí eu vou dar um presente aqui para a galera que está assistindo. Legal. A gente assim. Turma, se vocês vierem e colocarem para o pessoal de vendas que vocês vieram da aceleração de vendas desse podcast, 10% de desconto no curso de practitioner para cada um de vocês. Então, maravilha. venham. Então, além de você ir lá e fazer o practitioner, você vai ter desconto de 10% dizendo que viu aqui o Caio no podcast da Aceleração de Vendas. Então, presente aí para a nossa audiência.
Caião, muito bom, velho. Obrigado pelo papo aqui. Tinha papo para mais horas. Fica o convite pra gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. É sempre bom ver você. E estamos juntos aí. Sempre que precisar, estamos de volta. Maravilha, turma. Então é isso aí. Mais um podcast aqui. Espero que você tenha gostado e que você possa nos seguir, compartilhar, acionar o sininho. De novo, para me seguir aí nas redes sociais, @MarceloCharra. Não esqueçam também de seguir o perfil da Aceleração de Vendas e do Caio, @Caio Salero. No LinkedIn, a mesma coisa, Caio Salero. Caio, muito obrigado, turma. Até lá. Vendas, vendas, vendas. Uou!